Paz do Senhor de novo para os meus queridos irmãos. Hoje eu quero ter o privilégio de meus irmãos, o assunto ao qual estamos trabalhando na EPD ao longo dessas 5 ou 6 semanas, ao qual o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. O Espírito do Senhor tem me inspirado a falar com você acerca da importância da perseverança e da resiliência. Bom, eu vou pedir aos meus queridos que se coloquem em pé e vou pedir que você venha citar o tema da nossa EPD, o tema da nossa EPD que dá em 2 Coríntios 12, verso 10. O tema você conhece, sendo forte na fraqueza. O tema é sendo forte na fraqueza. Diga, sou forte na fraqueza, tá? O episódio é resiliência, sendo forte na fraqueza. O nosso pai, o apóstolo Paulo, nos ensina a ter resiliência, a capacidade de se reinventar na adversidade, porém, sem perder a essência. Diga, serei flexível, sem perder a identidade. Serei flexível, sem perder a visão. Serei flexível, mas não negociarei a verdade. Serei flexível, sem perder a fidelidade. O episódio da nossa EPD, hoje pela manhã, foi especial. Foi resiliência, sendo forte na fraqueza. Abra aí a sua Bíblia, na segunda carta do nosso pai, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, a partir do verso 7. A partir do verso 7 eu vou fazer uma leitura contigo. Eu quero aproveitar essa oportunidade, temos aí um tempinho, para nós fazermos uma imersão, um mergulho em alguns princípios e alguns conceitos que são fundamentais para que nós possamos continuar a ser legítimos no reino dos céus. Digo, o reino dos céus habita no meu coração. O reino dos céus habita na minha consciência. É importante nós entendermos que não existe reino dos céus numa pessoa que não se legitime pela perseverança. A perseverança, a resiliência, a capacidade de seguir em frente sob extrema pressão, me legitima como aquele que foi de fato chamado por Deus. E é justamente isso que o nosso pai, o apóstolo Paulo, ele procura nos ensinar. Eu vou ler contigo, a partir do verso 7, você vai saber por que o nosso pai, ele está nos ensinando isso. Ele diz assim: para que não me exaltassem pela excelência das revelações, e você sabe que revelações são essas, foi-me dado um espinho na minha carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade também, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Vamos falar com Deus. Senhor, por amor de Ti, nós seguimos em frente, por amor de Ti, nós superamos as injúrias, por amor de Ti, nós superamos, Pai querido, a implacável perseguição, por amor de Ti, nós superamos as angústias, por amor de Ti, nós superamos as contradições, por amor de Ti. Quando estamos fracos, então estamos fortes, ó Pai. E é celebrando essa verdade revelada e inegociável que nós estamos aqui nessa noite, dizendo para Ti que nós Te amamos, no nome de Jesus. Podeis assentar com a Bíblia aberta. Traremos alguns textos paralelos para entendermos o significado do que é ser chamado, do que é ser ungido, do que é ser vocacionado, do que é ser comissionado, do que é ter consciência, do que é ser convertido,
do que é ser compromissado, do que é ser aliançado, do que é ser uma pessoa imersa no reino. Nós estamos vivendo num tempo que a palavra reino virou grife. Hoje em dia as pessoas, quando não querem um compromisso com Deus, ou quando não querem um compromisso com outro, elas dizem que é reino. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de hipocrisias, um tempo de fingimentos, um tempo de superficialidades, um tempo de ausência de raízes profundas, um tempo de ausência de caráter de Cristo. Bom, isso não é o teu problema, isso não é o meu problema, isso não é o problema da comunidade evangélica Plenitude em Graça, talvez não é o problema do meu amigo e da minha amiga que pegar desse vídeo, mas é o problema de muitas pessoas, é o problema de alguns que nós estaríamos a discipular, mas pelo poder do Espírito Santo, que é capaz de persuadir o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós viveremos a glória de Deus na nossa jornada. Amém? A primeira coisa que eu preciso entender aqui no verso 7 do capítulo 12, com a Bíblia aberta, o nosso pai, o apóstolo Paulo, ele disse, na conclusão da preleção no que diz respeito às revelações que ele recebe do Senhor, ele fala de coisas maravilhosas, do verso 1 até o verso 6, ele se coloca na terceira pessoa dizendo que ele conheceu um homem que há 14 anos atrás, esse homem tinha tido uma oportunidade de ter sido levado por Deus até o paraíso. Diga, gente, até o paraíso. E lá no paraíso, esse homem, na narrativa do nosso pai, o apóstolo Paulo, ele ouviu coisas que não era lícito o homem falar. Ou seja, ele não escreveu um livro paralelo à Epístola de Corinto para poder revelar isso. Ele ouviu coisas. E ele falou que eram coisas tão maravilhosas que Deus não deu a ordem para ele revelar para nós. E ele continua dizendo, desse homem eu me gloriarei. Olha que coisa interessante, ele está falando dele na terceira pessoa. Ele saiu de dentro dele mesmo para poder falar dele. Então ele se divide, ele disseca a tua existência em duas pessoas. Essa pessoa que ele separa dele mesmo é o homem que tem as revelações, é o homem que tem as experiências com Deus, é o homem que sabe o que Deus tem na vida dele. E depois ele fala do homem que está cheio de fragilidades. Por quê? Porque nós somos frágeis, nós somos seres humanos. A graça de Deus, ela habita em nós, mesmo nós sendo frágeis. Eu quero citar contigo um texto que fala de uma forma muito contundente ao meu coração e vai falar o seu, que está aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 4, verso, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, capítulo 4, verso 7, ele vai dizer o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então ele vai dizer, ele vai explicar para nós que o nosso corpo é como se fosse um vaso de barro, que contém uma excelência, mas por quê? Para que a glória seja de Deus, a gente continua sendo de barro, ou seja, para que o poder venha se aperfeiçoar na nossa fraqueza, a gente vai vivenciar nossa humanidade ao extremo, para que nós venhamos a aprender a falar com Deus, venhamos a aprender a depender de Deus. Bom, o apóstolo Paulo, no verso 7 ainda, ele diz que para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações, o mensageiro de Satanás foi enviado para poder fustigar, provocar dores nele. Olha que coisa incrível. Não é a primeira vez nas Escrituras Sagradas que tu vai ver um homem de Deus passando por adversidade permitida por Deus. Você não vai ver isso, né? Não é a primeira vez que você vê isso. A gente lembra do próprio Jó, que vai ter da permissão da parte de Deus um mensageiro também de Satanás para tirar tudo dele, para provar-lhe a fé. Então Paulo, na verdade, de uma forma escriturística, revelada e confessa, ele vai ser, por assim dizer, a segunda pessoa a confessar, admitir, a entender que Deus está permitindo que o mensageiro de Satanás está vindo até ele, para poder desenvolver nele dependência. Diga, dependência de Deus. A grande perversão do século 21
É uma quantidade imensa de pessoas que diz que ama Jesus, mas é totalmente independente de Jesus, do Evangelho de Jesus e de todos aqueles que de Jesus dependem. E Jesus quis provocar no nosso pai, o apóstolo Paulo, é o senso de dependência. Porque no momento que o mensageiro de Satanás vinha para poder esbofetear, provocar angústia, provocar depressão, provocar autoestima baixa, provocar confusão na consciência, sabe o que ele fez no verso 8? Ele vai falar com Deus. O texto diz que ele ora a Deus 3 vezes para que o Senhor desviasse dele aquela dor. Diga, eu vou orar. Diga, eu vou falar com Deus. Ele ora a Deus 3 vezes, porque segundo o costume judaico, eles não tinham o costume de insistir muitas vezes no assunto. Mas como nós não somos judeus, nós somos a igreja das nações, nós não temos que nos reter diante de um costume que é judeu. Nós temos que falar com Deus continuamente, porque o Senhor Jesus nos ensinou a falar com Deus o tempo todo, numa vida de oração, não em momentos de oração. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a falar com Deus. Ele começa a falar com Deus acerca da sua condição de dor, de angústia, de confusão, de estagnação, por assim dizer, da sua dor do seu organismo, ou por que não dizer do seu coração. E ele fala com Deus e Deus responde a ele. Diga, Deus responde às orações. Deus não deixa a oração sem resposta, ainda que muitas vezes a resposta que vem para nós não é do nosso agrado, mas Deus não deixa a oração sem resposta. Diga, Deus ouve a minha oração. Diga, Deus vê a minha dor. Diga, Deus olha para mim. Diga, Deus não se esquece de mim. Por isso que eu não devo me esquecer de Deus. Eu não devo me esquecer da promessa. Eu não devo me esquecer do pacto. Eu não devo me esquecer da aliança. Eu não devo me esquecer do meu compromisso. Ei, eu não posso me esquecer da minha hombridade, porque Deus ouve a minha oração. Ele fala com Deus. Ele fala com Deus e no verso 8 Deus responde para ele. Diga, Deus me respondeu. Vai me responder. A palavra que vem da boca do santo é o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que coisa linda. Graça é a favor de Deus. E eu e você sabemos que graça é a favor imerecido. Eu e você sabemos que o poder de Deus para mim e para você não vem porque a gente merece, não vem porque a gente é perfeito, não vem porque a gente nunca pecou, não vem porque a gente pontuou nos céus, não vem porque nós temos com uma espécie de um cartão de crédito celestial, aonde nós temos a pontuação alta. Não, a graça de Deus, ela vem porque nós não merecemos, mas nós precisamos. Paulo fala com Deus. Quando ele fala com Deus, Deus fala com ele dizendo, a minha graça te basta. Eu não vou remover de ti esse espinho. Eu não vou remover de ti essas frustrações e essas lembranças negativas que você não consegue equacionar com o presente momento. Eu não vou remover de você aquilo que feriu a tua vaidade, o teu orgulho, aquilo que te contrariou. Não, eu não vou remover de você. Mas eu vou te dar um favor. Eu vou te dar um poder que vai fazer com que você saiba contornar as suas fragilidades e as suas fraquezas, saiba contornar as frustrações e as suas necessidades muito humanas, e não permite que essas frustrações elas venham te parar na tua caminhada. Baseado nisso, eu quero fazer um pacto contigo. E eu vou pedir a você, como igreja consciente, que estenda suas mãos para Deus e faça esse pacto. Mas só se você quiser, só se você entendeu o princípio espiritual de se estar numa congregação e de se vivenciar a grandeza de Deus. Porque se não entendeu, porque veio. Agora, se você entendeu que é na congregação dos santos, que é na família da fé que vai andar contigo em ruas de ouro, que você tem que fazer esse pacto para cima, você vai dizer, Senhor, a dor é grande, a batalha é grande, as minhas batalhas internas são grandes. Senhor, me ajuda a não culpar o outro pelas minhas frustrações e as minhas deformidades de caráter. Senhor, me ajude a não culpar o outro pelo meu passado. Senhor, me ajude. Não me ajude, me ajude, meu Deus. Me salve de mim mesmo, para que eu não venha parar. E eu faço um pacto, Pai querido, de lealdade e superação contigo. Por quê?
Porque a partir de hoje, Senhor, eu quero vivenciar algo novo, entrar numa nova dimensão contigo, depender de ti e não da minha honra, não do meu orgulho, não do que eu sei, não do que eu estudei, não do que eu posso, não do que os outros dizem que eu posso, daquilo que eu acho que posso. Senhor, eu faço um pacto contigo. A partir de hoje, a minha fraqueza, a minha angústia, as minhas enfermidades não serão maior na minha alma e na minha visão do que o teu amor, do que o teu carinho, do que o teu cuidado, do que a revelação que o Senhor me deu acerca do que é paraíso. Deus, diante da tua presença, eu, na autoridade do teu nome, faço esse pacto contigo, que é um pacto de não recuo, um pacto de não voltar atrás naquilo que Deus entregou para mim. Pode abaixar a sua mão, pactuado ou com aliança renovada com Deus. Eu preciso, você precisa olhar para dentro de si, para a tua história, olhar para a tua caminhada e pensar assim: Senhor, até que ponto eu amo a ti? Até que ponto eu de fato fui chamado, fui ungido, fui vocacionado por ti? Será que eu sou verdadeiro ou sou uma fraude? Essa pergunta a gente tem que se fazer. Paulo se preocupa com isso. E Deus se preocupa e diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O nosso pai, Paulo, recebe uma mensagem do nosso Senhor Jesus em resposta à sua oração, e não era uma mensagem ou uma resposta que ele esperava. Diga: pode ser o que eu não espero, mas se vir de Deus. Diga: mas se vir de Deus, eu aceito. Diga: se vir da boca de Deus, eu aceito. Se é do Evangelho, eu aceito. Diga: eu aceito. E quando ele aceita, é gerado no coração dele uma outra coisa. Eu quero pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta, para você entender aqui no verso 8. No verso 9, ele diz assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Ué, aquele que estava pedindo a Deus que afastasse dele o espinho e o mensageiro de Satanás, agora tem boa vontade. Diga: a boa vontade só é gerada num coração, numa alma dependente de Deus. Diga: a boa vontade, ela faz sentido na vida daquele que depende de Deus. Querido, se você não depender de Deus, tu nunca vai ter boa vontade para poder fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a má vontade, ela anda lado a lado com a alma do homem e da mulher. As dificuldades, as adversidades, as batalhas, as angústias, elas drenam a nossa energia. As decepções drenam a nossa energia. A arrogância, ela drena a nossa energia. A falta ou a falsa excelência que muitas das vezes nós exigimos dos outros, mas nós não temos para nós em relação a Deus, drena a nossa energia. E aí, se tu não depender de Deus, tu não vai ter boa vontade. O apóstolo Paulo, ele me ensina um segredo para poder ter a vontade renovada. Ele me ensina um segredo para ter boa vontade no reino. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil nós, seres humanos, termos mais má vontade para servir a Jesus do que ter boa vontade para servir a Jesus. Diga: Senhor, me dê boa vontade. Diga: Senhor, joga por terra a minha preguiça, joga por terra a minha má vontade, joga por terra a minha indisposição. Jesus, trabalha no meu caráter, trabalha em mim, Jesus. Eu preciso de boa vontade para poder fazer aquilo que é realmente bom e permanente e imperecível. Deus, me dê boa vontade para poder cumprir o teu ID, para cumprir o teu chamado, para ser discipulador, para ser evangelizador, para poder congregar, para poder me submeter à autoridade constituída por Deus sobre a face da terra, que é um pastor. Deus, me dê boa vontade para poder ser pastor de verdade. Deus, me dê boa vontade para poder não ficar desistindo de tudo e depois querendo justificar a desistência. Deus, me dê boa vontade. Todo mundo precisa de boa vontade. E é impossível ter boa vontade em Cristo, no reino, no caminho, se o caminho não te der graça. Paulo pede a Deus, sabe por quê? Porque naquele momento ele estava com má vontade de seguir em frente, porque a dor do espinho era maior
do que a lembrança do chamado, da vocação, da unção. Existem coisas em mim e em você, vamos compartilhar aqui, que dói tanto, te desagrada tanto, te abate tanto, te leva para um buraco tão profundo na tua existência, e um buraco onde você não vê o tempo passar. Existem pessoas que estão enterradas, que estão sepultadas. Existem pessoas que estão vivendo um marasmo espiritual há 5, há 10, há 20, há 30 anos e não sai do lugar. Sabe por quê? Porque ele não consegue depender de Deus. E aí a gente entra no poço da má vontade, aonde o tempo não passa, aonde a luz não entra. E a gente fica ali dando desculpa para nós mesmos e tentando, desculpar as nossas negligências, dependendo do amor de Deus e achando que Deus, por ser amor, não é fogo consumidor, achando que Deus, por ser amor, não vai cobrar de mim, de você um dia a tua ausência de posição no reino dos céus entre vidas e pessoas feridas como eu e você. Diga: Senhor, eu não. Senhor, renova a minha vontade, me dê boa vontade. Aí o nosso Pai diz assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Agora, ele vê a fraqueza não como lugar de desespero, não como lugar só de dor. Ele vê a fraqueza como lugar, uma dimensão de oportunidade. Ele se gloria nas fraquezas porque ele sabe que na fraqueza dele ele não está sozinho. O que existe ali é o favor de Deus, é o carinho de Deus, é o amor de Deus, é a promessa de Deus, é a fidelidade de Deus com ele, marchando junto com ele e levantando ele. Então ele se gloria nas fraquezas. Porque quem se gloria nas fraquezas tem testemunho para contar. Quem se gloria nas fraquezas superará grandes batalhas. Quem se gloria nas fraquezas vai vivenciar grandes milagres. Porque ao se gloriar nas suas fraquezas, você não se gloria no teu orgulho, no meu orgulho. A gente não se gloria no nosso próprio ego. A gente vai se gloriar naquele que te levanta e não te deixa cair. Porque tu se gloria nas fraquezas. O Senhor Jesus está voltando, amém? As palavras do Senhor Jesus, uma vez liberadas nas Escrituras Sagradas e na especificidade das profecias, estão se cumprindo nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Sabe por quê? Porque Ele olha para mim e para você nos olhos todos os dias, todas as noites, todos os minutos e segundos da nossa história. E aí Paulo diz que se gloriará nas suas próprias fraquezas. Diga: as minhas fraquezas não é maior do que o amor de Deus por mim. Diga: as minhas fraquezas, elas não são maiores do que Deus já fez por mim. Diga: as minhas fraquezas, as minhas angústias, as minhas indignações, elas não são maiores do que os livramentos de morte que Deus tem me dado. Ele vai entender isso. Um dia desse eu estava fazendo um estudo, uma análise panorâmica do que é a vida. Qual a diferença entre um campeão na vida, na história ou nos esportes, já que também é o contexto ao qual eu vivo? Estava até conversando com os meus alunos essa semana, naquele momento de conhecimento, aquele momento que eu chamo de momento de ouro, e eu falei para eles qual é a diferença de um taekwondista do bairro e o campeão olímpico, o campeão mundial. A capacidade de resistir à dor, de aceitar a dor como o preço a ser pago para poder chegar no topo. Qual é a diferença do homem e da mulher que vence na vida e na história, na caminhada, que vê os seus sonhos serem realizados, e aquele que vai sonhar, contar a história e vai fazer o quê? Ele vai simplesmente ver os outros se realizando, ele não. A capacidade de sentir a dor, de vencer a preguiça, de vencer a má vontade, de ouvir conselhos bons, de superar as próprias deformidades, a própria educação contrária ao Evangelho, para poder ir para um outro nível. Essa é a diferença. Diga: eu quero fazer a diferença. Então a ponte entre a conquista e aquele que ainda não conquistou é justamente a capacidade de enfrentar as próprias fraquezas e de ter boa vontade numa dimensão existencial onde a maioria tem má vontade. Essa é a diferença. Um dia desse eu estava refletindo
Qual é a diferença de um pastor que tem mais de 11 anos de caminhada, que é o meu caso? 12 anos de casamento ou 12 anos de casamento, quase 13 anos de casamento ou 12 anos de ministério. Qual é a diferença minha para outros companheiros que não passam nem 5 anos no ministério? A capacidade de entender a batalha e simplesmente não recuar diante dela. Diga, eu vou apagar do meu software o aplicativo da desistência. Diga, o aplicativo da desistência, eu não vou clicar lá, eu vou desativar, vou jogar no lixo, porque a partir de hoje eu não desisto de nada que o Senhor entregou nas minhas mãos. Querido, se você não desiste de nada, você tem autoridade para poder levantar a tua boca e testemunhar. Agora, se você desiste de tudo, a tua história testemunha contra você. Eu aprendi isso na caminhada. Por isso que a gente lê Paulo. Quem é desistente não tem moral. Desistiu, não tem moral. Morre de pé, mas não desiste, que vai chegar em glória nos céus, com os anjos. Olha aí, meu filho, você já chegou. O negócio estava difícil, eu te trouxe para cá, mas olha como é que tu morreu bonito. Morreu de pé. Agora, quem anda de joelhos por aí, sabe, dizendo sim para todo mundo o tempo todo e não querendo viver a glória de Deus, não ouça esse pessoal não. Abraça, beija, chora junto, mas não dê credibilidade. É isso aí, princípio do evangelho. Essa comida é uma comida pesada, é comida para adulto, tá? É para amar, cuidar, incentivar, carregar, até suportar a fraqueza. Mas não ouve não, não ouve porque não tem nada para dizer. Diga, eu tenho que dizer, porque eu estou superando. Diga, eu tenho testemunho, porque eu choro. Diga, eu choro, eu sofro. Diga, sinto fraqueza, sinto angústia, mas continuo marchando. Continuo na marcha. Continua na marcha, vai marchando, vai marchando, vai marchando. Sabe por quê? Porque quando você simplesmente vive o sofrimento do momento, você na verdade está traçando uma trajetória, desde o momento do sonho até o momento do cumprimento da promessa de Deus na tua vida, querido. É de 0 a 1000 para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aí o que Paulo fala? O que o nosso pai fala? Sinto prazer nas angústias. É isso que ele está dizendo aqui. Verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha o nível de concepção ao qual ele está vivendo. Esse sentir prazer nas fraquezas, entendamos o texto e os textos anteriores. Não é que somos nós masoquistas e gostamos de sofrer, não, isso é deformidade psíquica. Nós não somos masoquistas, mas nós somos pessoas que não somos definidos pelo sofrimento ou pela fraqueza. A fraqueza não vai sair de nós, mas elas não podem definir a nossa história. Diga, a fraqueza não é a minha bússola. Diga, a fraqueza não é o meu pedágio. A fraqueza não é a minha estrada. A fraqueza é uma parte pequena minha, que é muito menor do que o amor revelado de Deus para mim e para você. Entendo isso, eu compreendi isso. A vitória é certa pelo poder do nome de Jesus. A fraqueza não pode ser uma desculpa. Queridos, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas têm frases feitas e muitas desculpas. É um tempo em que os arquitetos da desculpa estão trabalhando muito. É muito papo, é muito migué junto. É muita desculpa de quem não quer fazer, de quem não tem boa vontade, de quem não depende de Deus, de quem nunca amou a Deus, só não tem vergonha de dizer que é ateu. Sabia disso? O pior ateu não é aquele que diz para você, não acredito em Deus. Porque às vezes esse aí, ele até fala que é ateu para poder tirar uma onda de sofisticado. Quando a tsunami vem atrás dele, a primeira coisa que ele faz é pedir oração para um crente. Sabia disso? Esse não é ateu, quer tirar uma onda de ateu. Mas tem um ateu praticante, que é aquele que frequenta culto, que é aquele que carrega a Bíblia, que é aquele que muitas vezes parece crente, fala como crente da paz do Senhor, mas de fato na vida
ele não acredita em Jesus. É só tu olhar para a história dele. Desiste de tudo, recua diante de tudo. As adversidades e a fraqueza não gera boa vontade, porque na fraqueza dele ele está sozinho, porque ele também não falou com Deus, porque ele é independente de Deus, não tem uma vida de oração, não acredita que Deus está ouvindo ele. Diga, eu não sou assim. Paulo diz assim, no verso 10 do capítulo 12 de 2 Coríntios: pelo que sinto prazer nas fraquezas, vírgula, nas injúrias, vírgula, nas necessidades, vírgula, nas perseguições, vírgula, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Coisa linda, né? É um paradoxo, senso. É, na verdade, uma frase que reúne em si mesmo ideias contrárias. Quando eu estou fraco. Mas eu não estou sozinho, eu dependo de Deus, sabe? Eu dependo deste evangelho, sabe? Eu dependo de quem depende de Deus, sabe? Eu não me fecho para as pessoas, sabe? Eu não fecho os meus ouvidos, a minha voz, a minha mente para os bons conselhos, sabe? O Espírito de Deus, ele começa a trazer em mim a esperança. Ele começa a trazer em nós a capacidade de superação, que é uma coisa que vem do céu. Aí ele vai dizer, de boa vontade, olha que coisa linda: pois me gloriarei nas minhas fraquezas. O que a gente precisa para caminhar, queridos, é boa vontade. E para ter essa boa vontade renovada no teu coração, para ter esse entusiasmo renovado na tua alma dia após dia, você precisa olhar para as pessoas, olhar para as coisas, olhar para as circunstâncias pela perspectiva de Jesus, pela perspectiva daquele que já venceu. O Senhor Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: olha, no mundo vocês terão muitas aflições. Aí o Senhor Jesus olha para os discípulos, e essa fala é maravilhosa e aprofunda. Ele diz assim: mas vocês têm que ter bom ânimo. Mas por que vocês têm que ter? Por que a gente tem que ter bom ânimo? Porque eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo aí? Ele espera que eu olhe para Ele. Ele espera que eu olhe para o vencedor, e não para aquele que é derrotado, para aquele que é recuante. Ele espera que eu olhe para Ele, que venceu a cruz e ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor Jesus foi injuriado. A vida do Senhor Jesus é um tanto cômica, se não fosse trágica. Se você observar bem a vida do Senhor Jesus, tudo que Ele fala com os discípulos, Ele cumpre. Mas o tempo todo os discípulos estão duvidando da palavra de Jesus. O tempo todo os familiares de Jesus estão duvidando do poder de Deus que habita em Jesus. Senhor Jesus, quando Ele estava para morrer, Ele falou que ia encontrar com eles na Galileia logo depois de ressuscitar. Olha o papo do Senhor Jesus para ele. Jesus falou: depois que eu ressuscitar, eu vou encontrar com vocês na Galileia. Vai para a Galileia, que eu vou encontrar com vocês lá. O coro comeu, as coisas aconteceram. Os judeus vieram e cumpriram aquilo que Deus permitiu que eles cumprissem, porque nada acontece se não for da vontade de Deus. Uma vez eu virei para o rapaz falou para mim assim: pastor, o coro vai comer, nós vamos viver um tempo de trevas. Eu falei: rapaz, o mundo sempre teve em trevas. Lembra que o Senhor Jesus falou: o mundo jaz no maligno? O mundo já está em treva desde quando a gente foi expulso do Éden. Já está faltando luz, gente, na humanidade há muito tempo. A luz começou a raiar quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mas já está faltando luz há muito tempo, porque nós estamos vivendo um tempo de medo, um tempo em que a gente canoniza muito mais a política do que aquilo que de fato é santo, por medo, covardia. Diga: Deus tem um controle do Brasil. Não importa quem suba lá, o que importa é que Jesus está aqui. A igreja está na face da terra. Diga: a igreja não pertence a pastores, são pastores que pertencem a Jesus. Diga: a igreja, ela pertence ao Deus Todo-Poderoso. E se pertence ao Deus Todo-Poderoso, se morre um, Deus levanta 10. Sabia disso? Se morre um, Deus levanta. Aí o pessoal diz assim: olha, está tendo perseguição lá na China, está tendo perseguição lá no Irã, os crentes estão morrendo. É para cada um que morre, Deus levanta 20. A igreja não pode morrer, ela é indestrutível, ela é o corpo de Cristo. Para tu matar a igreja, tu tem que matar Jesus. Diga: eu creio, o mesmo que me ressuscitará,
Ele ressuscitou. E a morte não tem poder sobre mim. Mas nós vivemos num tempo de muito medo. Um tempo onde as pessoas estão colocando a sua fé no homem. Em pessoas, está canonizando pessoas. É um tempo frenético de terror e medo. Igreja de Jesus, eu não falo de política em altar. Eu estou falando de contextos e nem faço campanha para ninguém. Mas eu quero dizer para você, dia 2 de outubro, vai e vota tranquilo. Que independente de onde tu apertar, Jesus já apertou lá em cima. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas, porque essa terra pertence ao Deus Todo-Poderoso. Essa terra Deus deu para mim e para você. Ninguém entra em guerra com a igreja. Uma vez eu ouvi um rapaz dizendo, porque alguns grupos ocultos, vamos colocar assim, né, estão jejuando para poder destruir a igreja. Vai ter que jejuar muito, porque a gente já está aqui há 2000 anos. A gente já está na marcha há 2000 anos. Só eu tenho quase 50. Jesus me chamou, estava com 18 anos. Com 18 anos o pessoal já dizia que o diabo tinha raiva de mim. Eu estou com 48 anos e a raiva continua lá e eu continuo aqui, bonitão. Diga, bonitão. É ou não é? É verdade. É verdade, queridos. O medo não pode nortear minha vida. A fraqueza não pode nortear minha história. Ela não é bússola para mim. Jesus falou, tem de bom. Eu venci o mundo. Jesus espera que eu olhe para ele. Diga, olhe para Jesus. Diga, eu preciso olhar para Jesus. Diga, eu preciso de Jesus. E quando eu vivencio isso, eu começo a adentrar numa nova dimensão de tranquilidade e paz. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor é glorificado. E aí você pode dizer, as promessas do Senhor, elas vão se cumprir na tua vida. As adversidades, as batalhas, elas não podem bloquear a vontade de Deus na tua história. Não pode e não vai. Pastor, como é que tu tem essa garantia? O Evangelho de Jesus me garante. O Evangelho de Jesus te garante o poder para reinventar-se ou ser reinventado no meio da fraqueza. Agora, se o meu amor por Deus é menor do que a minha dor, se o meu amor por Deus é menor do que a minha ansiedade, se o meu amor por Deus é menor do que os meus opositores, se o meu amor por Deus é menor do que aqueles que contra mim marcham e acreditam, se o meu amor por Deus é menor, eu vou me lascar todo. Eu tenho aprendido muito isso na caminhada com o Senhor Jesus. Diga, o Senhor me ama e eu só tenho que amá-lo de volta. A gente só tem que amar o Todo-Poderoso de volta. Eu só tenho que olhar para Jesus e gostar e amar Jesus. Entender que Jesus tem algo para entregar, para poder realizar na minha vida, na minha história nesse tempo. Um dia desse, estava lá em casa pensativo acerca do que é reino dos céus e acerca dos caminhos da plenitude em graça. Olhei para o mapa mundo e falei, o mundo é tão grande e eu preciso sair para poder levar o Evangelho para esses lugares. Sabe, conhecer gente nova, desafios novos, batalhas novas, guerras novas, manifestações de glórias novas, porque quando a gente se fecha para as pessoas, a gente se fecha para experiências com Deus, querido. Deus nunca vai dar experiências para você trancadinho num quarto ou trancadinho nas tuas opiniões. Deus nunca vai te dar experiências se você se nega a fazer aquilo que a princípio não te dá prazer. A maioria das coisas que Deus quer que nós façamos não nos dá prazer. Mas nós vivemos num tempo, não você, mas em comentário, em família, te digo que nós vivemos num tempo em que as pessoas dizem assim, eu vou ficar ali, se eu ficar com meu coração em paz, eu vou ficar, eu vou seguir, mas se meu coração não estiver em paz, eu não vou seguir. Povo mimado, um povo que diz que conhece a Jesus, sabe que não conhece, está ali, está patente que não conhece. Nós não somos desses, você não é desses, você não é daqueles que recuam, mas daqueles que perseveram. Me recordo que quando, em 1999, eu fui para a Universidade Católica de Petrópolis, lá cheguei,
foi uma alegria muito grande, foi uma vitória, mas foi um dos anos, foi os 5 anos mais duros da minha vida, um dos 5 anos mais duros da minha vida, né, está em segundo lugar, foi mais duro, depois que o Senhor Jesus me chamou para o pastorado, esse é o mais emocionante, é emoção o tempo todo, mas naqueles primeiros 5 anos eu não imaginei que Jesus estava me preparando para um tempo novo. Eu fiquei todo feliz, passei em 24º lugar para o curso de engenharia mecânica, fiquei todo bobo, né? Todo bobo. Um homem de 1 fiquei todo... Na época da 6 Gran Rio, nem existe mais. Galera jovem nem sabe mais que existe 6 Gran Rio. Era um conjunto, era um conglomerado de universidades, era difícil, era muito difícil. E eu me recordo, eu fui, estudei, fazia pré-vestibular, estudava de manhã, estudava de tarde, estudava à noite, estudava a beça, estudava... Aí Jesus me dá vitória, Eu era diácono, eu era auxiliar de trabalho das Assembleias de Deus. Aí estava eu lá, né, fazendo aquele negócio todo. Aí, no vestibular que eu descobri que eu tinha problema de vista, porque eu sentava na frente, eu chegava muito cedo, aí eu sentava na frente. Como eu sempre fui pequenininho, e na época eu era menor ainda, eu atrapalhava a visibilidade dos colegas, né? Eu atrapalhava a visibilidade dos colegas, aí alguns colegas diziam assim, poxa, Marcão, senta um pouco lá atrás, e eu te garanto que eu copio o material para você. Ah, tu copia mesmo? Copia. Aí a galera copiava para mim, porque eu já tinha uma miopia, um grau muito avançado, mas eu não queria usar óculos. É mais ou menos como é muitos de nós no reino dos céus. A gente não está enxergando, mas a gente não aceita que não está enxergando. A gente não tem visão, mas a gente aceita que o turvo da nossa visão é o correto a se seguir. Eu estava nisso, mas na dimensão, digamos, física. Aí os amigos vão e compram para mim o negócio. Bom, estudamos e eu passei em 24º lugar para o curso de engenharia mecânica. Fiquei todo bobo. Minha mãe ficou feliz. Eu lembro da minha mãe até hoje, pegando o jornal, a folha e mostrando meu nome para as vizinhas. Mostrando meu nome para as vizinhas, porque a rapaziada dizia que eu era burro. É verdade que eu não me achava muito inteligente, não. Mas eu era raçudo, eu não desistia de nada. Diga, Deus faz com que a perseverança, ela compense alguma coisa que falte em nós. Sabia disso? A perseverança compensa. Eu me recordo que enquanto os meus colegas, eles assistiam a aula uma vez, eu assistia 5. Tinha certas matérias que eu não me adaptava muito bem, que era química e física. Aí eles assistiam uma vez, eu assistia 5 vezes a aula. Os professores ficavam doidos. De manhã eu estava na aula de física, à tarde eu estava na aula de física, à noite eu estava lá de novo. Eu tô aqui de novo, tô onipresente, negão. Falei, tem que aprender, né, mestre? Passei 24º lugar, lá eu fome, lá eu passei frio em Petrópolis, lá eu passei solidão, eu passei de tudo em Petrópolis. Foi uma coisa maravilhosa. Eu me recordo minha velha dizendo para mim, meu filho, Deus tem coisas grandes na tua vida, mas ó, seja um homem de Deus, não faça da tua vida uma bagunça. E outra, meu filho, lá tem muito rico lá, você não é rico. Não fica andando com esse povo que faz coisa errada não, senão tu vai ser preso e tu vai ficar na cadeia, porque eles não têm dinheiro para tirar você de lá não. Eu lembro da minha mãe falando até isso para mim. Eu ouvi e gravei. Eu gravei e levei para o coração. Irmãos, eu só andava sozinho, mas o Senhor Jesus andava comigo. Sofri discriminação de todos os níveis lá. Nunca contei isso para vocês. Eu lembro que eu andava muito mal arrumado. Nunca fui um modelo, nunca fui muito bonito. Mal arrumado, pelo amor de Deus, né? Eu lembro que eu fiquei numa igreja 6 meses sentando no mesmo lugar com um amigo nosso que trabalhava, que morava na República também. Eu fiquei 6 meses sentando no mesmo lugar, frequentando o culto todos os dias, que tinha culto à tarde. Era uma igreja muito antiga, muito grande. Tu acredita que não chegou um diácono, um jovem para poder me dar um abraço? Por quê? Será por quê? É porque, será que porque meu moletom azul estava desbotado por causa do frio, ainda estava rasgado no braço? O moletom estava rasgado no braço. Eu acho que eles pensaram que eu entrei para poder invadir a congregação, né? Invadir a congregação. Mas eu estava lá, na teimosia. Os irmãos levantavam a mão, eu levantava também. Os irmãos davam glória, eu dava glória também. Feliz porque estava fazendo faculdade. Aí começou a faltar o papá. Eu me recordo que nós passamos 2 dias, 3, 4 dias sem papá. E vocês sabem que ficar sem papá é muito difícil. Irmãos, ficar sem papá é ruim. Eu lembro que eu liguei pro meu pai, pai, ó, tá faltando o papá aqui. Aí meu pai, fica tranquilo aí, porque eu vou aí te dar o apoio logístico. Ô pai, acho que não é uma boa ideia eu voltar para casa. Não, e voltar para casa nada, rapaz, você é homem o quê, rapaz? Fica aí. Pô pai, mas o estômago, ele tá vazio. Eu tô sentindo um vazio aqui no meu estômago, pai.
E agora, fica aí, rapaz, você é um guerreiro, eu vou te dar um apoio logístico. Eu me recordo que eu cheguei em casa, é um assunto engraçado. E eu tinha um amigo, e esse amigo passava as mesmas adversidades comigo lá. E eu lembro que ele virou para mim e falou assim: Marcão, Marcão, não aguento passar fome mais não, Marcão, já passei muita fome. Eu vou sair para poder pedir um dinheiro para fulana. Quem era fulana? Fulana era uma ex dele, que ele tinha desfeito dela. Ele tinha desfeito dela por ela, aspas, não ter curso superior. Ele era vaidoso. Curioso, como mesmo naquela situação de luta, ainda tinha espaço na alma dele para arrogância. É incrível isso. Eu tenho aprendido isso. Às vezes a gente acha que tu vai achar humildade no coração de uma pessoa que está se lascando todo. Não. Se tu cavar, tu encontra um pouquinho de arrogância e prepotência ainda. Eu fiquei olhando aquela cena e ele desfez da moça, separou da moça. A moça é uma mulher de Deus, muito gente fina, e cuidava dele. E eu me recordo que eu falei assim para ele. Ele falou assim: eu vou sair para poder correr, para arrumar um dinheiro. Eu vou falar com fulana para ver se ela me arruma um dinheiro. Eu falei: rapaz, não faça isso não, meu velho falou que vai me dar o apoio logístico. Ele não faz isso não, cara, não faz isso não. Aí eu lembro que ele saiu assim da República, eu botei a cara pela janela: não faz isso não, tenha honra. Falei assim para ele. Ele não me ouviu, fez assim com a mãozinha assim, ó, e saiu. Meu velho realmente me deu apoio logístico. Aí veio, na época não tinha Pix, né? Não tinha essa coisa de Pix. Meu velho saiu do Rio de Janeiro e foi para Petrópolis. Me dá o apoio logístico. Fui lá, comprei um monte de besteira. Comprei pizza pra caramba, comprei feijoada. Só comida que ninguém comia, só eu comia. Comprei calabresa. Porque eu comia comida pesada, era brabo. E aquela coisa toda, fiquei todo feliz da vida. Daqui a pouco chega ele, com a cara fechada e amarrada. Com a cara fechada e amarrada, dizendo assim: e aí, como é que foi, negão? Como é que tu tá? Aí, rapaz, chegou o apoio logístico aí. Como essa pizza aí comigo, meu amigo? A Vitória chegou. Eu falei: e aí, cara? Onde é que tu foi, negão? Tu sumiu. Ele: cara, eu fui pedir o dinheiro pra fulana. Foi mesmo? Fui. Ela falou pra mim que tinha. E aí, ela te deu? Ela disse que tinha, mas era para comprar ração pro cachorro dela. Eu falei: Aí eu olhei: quê? Ele: mas e aí, filhão? Ela disse que ia dar para comprar pro cachorro dela, não para mim. Eu olhei para ele e falei: uau, fiquei latindo, chato, né? Eu chato, fiquei latindo para ele uns 40 minutos. Uau. Mas por quê? Quem não tem honra é humilhado, pisado na própria história. Se tivesse acreditado, estava comendo a minha pizza comigo, com a honra intacta. Diga: levanta minhas mãos. Não serei humilhado na vida, porque desisti daquilo que Deus entregou para mim, e porque desisti da glória de Deus na minha vida. O Eterno vai me dar o apoio logístico na hora certa. Eu tenho, você tem apoio aéreo. Eu vou pedir a você que abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 5. Eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 5 para você entender o que Paulo, nosso pai, está ensinando a Timóteo, o jovem pastor. Diga: o jovem pastor. Diga: que nem eu. Isso. Olha o que ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça ou se atrapalha com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento
em tudo. Ninguém que milita, olha o princípio paulino. Ninguém que milita, diga eu milito, se embaraça com as coisas desta vida. Paulo é romano, amém? Ele tem cidadania romana. E ele sabe que entre os romanos, quando o homem era alistado nas legiões romanas, ele não poderia ter compromisso com mais nada durante o tempo de alistamento, durante o contrato que ele assinou. Diga, eu assinei um contrato com Jesus. E esse contrato, ele foi redigido pelo próprio Deus. E ele foi inserido na minha alma, na minha consciência, na minha mente. Paulo diz o seguinte: então, ninguém que milita, e quando ele fala disso, ele fala baseado na responsabilidade do legionário romano. Se embaraça, se atrapalha com as coisas desta vida. Queridos, serei bem objetivo ao falar disso nesse contexto e aplicar. Veja bem, estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão muito ocupadas para Jesus. Por quê? Que elas estão super ocupadas para Jesus. Queridos, entenda bem, eu não estou falando que você tem que ser uma espécie de quê? De beato, rato de templo. Não estou falando disso. Eu estou dizendo para você que se você um dia teve um compromisso real com Deus, você sabe que tudo isso aqui nada mais é para a glória de Deus, e que nós somos a igreja que daqui a pouco vai ser arrebatada. Quando eu digo não para Jesus, e eu digo para Jesus que eu não tenho tempo para Ele, eu estou quebrando o contrato. Quer ver? Nós temos aqui um guerreiro, um soldado do nosso exército na nossa congregação. Você pode dar palma bem forte para Jesus? A gente tem que honrar essas coisas, tá? Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não dão valor a essas coisas. O pastor dá muito valor a essas coisas porque elas têm valor. Está aqui o Maicon. O sargento diz assim, ó, amanhã tem serviço para todo mundo. O que tu fala para ele, Maicon? Aí, sargento, não dá não, não dá não. Faz. Tu faz isso? Não faz, não se faz isso. Se aparecer um guerreiro bizonho e fizer isso, paga ele, paga a guarnição todinha. É ou não é? Para a guarnição ficar com raiva dele porque ele bisonhou, não é verdade? Só porque esse guerreiro bisonhou, vai os 60 pagar a flexão, vai ficar todo mundo aí no final de semana. Aí os outros 59 ficam com raiva do 60º, não é assim? Isso é estratégia de punição. Você acha que o nosso Senhor Jesus é menos rigoroso que o sargento dele? Você acha? Você acha que é possível entrar na glória de Deus negligenciando? Você vai chegar diante de Deus lá, Jesus, eu negligenciei porque o pastor é feio, Jesus. Eu negligenciei porque eu tenho antipatiazinha. Eu negligenciei. Jesus está voltando para poder buscar a igreja dele. O tempo do compromisso, de mostrar que veio, é agora, nesse momento. Eu tenho pensado muito com Deus, meu Deus, aonde que eu tenho negligenciado diante da tua presença? Aonde a minha fraqueza, ela tem tido mais valor do que a tua grandeza? Agora é tempo de a gente refletir. É tempo de nós olharmos para Jesus e dizer assim, Jesus, eu fui alistado por ti, estou cansado, estou moído, estou realmente errado, mas eu assinei um contrato, e se eu assinei o contrato, eu vou honrar esse contrato até a morte. Aí Jesus gosta, aí vem a graça de Deus sobre mim e sobre você. Lembra lá de 2 Coríntios capítulo 12, a graça de Deus vem, se aperfeiçoa, se manifesta, se faz explícita no meio da tua fraqueza. E aí o que o Senhor Jesus faz? Começa a gerar em nós boa vontade, começa a gerar em nós uma energia nova, uma disposição nova, algo novo. Eu me recordo que quando nós ainda estávamos ali no aço, e o Diego treinava a gente, havia uma disponibilidade de tempo diferente, né? Hoje, graças a Deus, está trabalhando bastante, né, Diego? Né? Eu chegava lá com o meu joelho duro. Eu
tenho um probleminha no joelho esquerdo. Aí eu tinha lá uma fita kinese, aí Diego cortava a fita todinha, aí dava um reforço no joelho. Eu chegava lá com o joelho duro. Quando a gente começava a aquecer, o joelho começava a ficar mais flexível também. E eu até lutava, tá? Lutava, um ninja. O quê? Porque o joelho aquecia. Aí eu ganhava mobilidade. Eu comecei a perceber que por mais duro que o joelho estivesse, por mais quebrado que eu tivesse no outro dia, eu tinha que me levantar e treinar. Por quê? Porque no momento do cuidado do técnico, eu iria ter lá um aquecimento, e quando o sangue começasse a ferver, eu ia ficar bem de novo. Levanta assim a sua mão para Deus e diga assim: Jesus, eu só preciso aquecer. Diga, eu só preciso aquecer, porque depois que eu aquecer, Deus, a tristeza, a angústia, a preguiça, o passado vai ficar para trás, e a glória de Deus na minha casa vai ser maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque era só o quê? Aquecer. Ah, irmãos, eu ficava bravo, dava chutinho e tudo, dava chutinho e tudo, dava chutinho, emagreci, fiquei sequinho, fiquei levinho, mas só depois de sair de casa, mancando, subia na van assim, aí sentava no banco da van, que é sempre pequenininho, na van, né? Um Diego botava a fita kinese, dava aquelas corridinhas indo e voltando. Aí o corpo começava a aquecer. Ei, preste atenção nisso. Se tu quiser ter experiências com Deus em casa, reclamando, achando que o mundo todo está errado, você nunca vai chegar a lugar nenhum, tu nunca vai aquecer. Agora, se mesmo diante de um mundo louco, você sair para poder viver experiências com Deus e ser fiel com o Senhor, você vai começar a aquecer espiritualmente. O Espírito de Deus vai começar a te aquecer e te renovar. A alegria vai voltar para mim, para a tua alma, e você vai vivenciar algo grandioso diante de Deus. Porque a lesão em nós está lá, as dores estão lá. Mas quando você aquece, dói menos. Já desse eu brincando com a rapaziada, quarta-feira, virei para eles e falei assim: rapaziada, todo mundo no gás, na disposição, Dia das Crianças. Eu trouxe a minha equipe para cá, o nosso CT Plenitude em Combate. Virei para eles e falei: olha só, tá tranquilo, é Dia das Crianças, hoje é o nosso dia. Eu sou uma criança junto com vocês. Eles começaram a rir. Fica tranquilo, relaxa. Qualquer coisa que dê errado, tu olha para o altar. Eles até pegaram esse jargão lá, ó, o altar lá, ó, o altar lá. Eles começam a ficar meio caídos, olha para o altar. Pedi para eles, só para dar um aquecimentozinho, vamos fazer 1000 polichinelozinho? 1000 polichinelo, fizemos, só para aquecer. Os faixa branca tudo, ó, 1000 polichinelozinho, isso. Tá bonito. Começou, teve uns que falaram que assim, rapaz, eu já estou sentindo calor aqui, isso é muito gostoso. Aí eu tô cansado, vamos parar de migué, olha o altar lá, olha o altar lá, o altar lá, não gosto de mentira não, hein? Não gosto de mentira não. Ficamos aqui o dia todo, um dia maravilhoso, falando de tudo, inclusive das coisas de Deus. Falando de tudo, ficamos o dia todo aqui, Dia das Crianças. Foi uma criança. Reino de Deus. Você nunca vai encontrar facilidade para fazer a vontade de Deus. Vai ser sempre com guerra. Vai ter sempre alguma coisa para dizer para você que você não deve fazer. Sabe por quê? Porque é muito difícil. Um dia desse estava lá em casa, dormi a tarde toda no domingo. Aí ela falou: Marco, eu vou, meu tesouro. Diz para mim, você vai para a igreja hoje? Claro que eu vou, tesouro. Deixa eu ficar descansando um pouquinho aqui. O horário. A Kombi daqui a pouco está aí. Calma, tesouro, calma que o Brasil é nosso, daqui a pouco eu levanto. Ela olha para mim e diz assim: Marco, tu vai na igreja? Eu brinquei com ela: meu amor, a cama está muito boa, está meio friozinho, eu não vou sair daqui não. Eu hoje tive uma revelação que eu vou ficar daqui da cama intercedendo pela igreja. Eu botei uma pilha nela, ela falou: Marco, quem? Fui e me levantei. No momento que eu quisesse ficar, você ia me perturbar tanto que eu não ia ficar em paz, tesouro. Era só levantar da cama, tomar um banho. Era só aquecer o coração.
aquecer o espírito, aquecer a consciência, aquecer a alma. Era só aquecer. Aí, meu irmão, depois que tu põe o pé na rua, tu melhora. Quando tu põe o pé na porta do templo e tu vê o ministério de louvor ensaiando, aí a preguiça vai embora. Você já começa a entender que você está no melhor lugar que você deveria estar, amém? Vamos nos colocar em pé nesse exato momento. A minha fraqueza, a tua fraqueza, ela vai sempre existir. Uma das coisas maravilhosas que o nosso pai, o apóstolo Paulo, nos revela e nos ensina, que a fraqueza, ela vai estar sempre lá. Interessante isso. Ele inclusive escreve aos Gálatas capítulo 5, que vai inclusive haver uma batalha nos nossos membros. Uma parte de nós quer fazer a vontade de Deus e a outra parte não quer fazer a vontade de Deus. Uma batalha, um conflito de interesses, um conflito de naturezas, um conflito de essências. Diga, nesse conflito, o homem espiritual vai sair vencedor. Diga, nesse conflito, o Senhor vai ser glorificado. Diga, nesse conflito, quem vai dar o culto de ação de graça vai ser eu. Diga, nesse conflito, quem vai ver a glória de Deus vai ser eu. Diga, nesse conflito, é o Espírito de Deus que vai se alegrar, porque eu farei a vontade de Deus. Diga, eu farei a vontade de Deus. Estenda suas mãos para os céus e diga assim: Senhor, me entregue dons, Senhor, dos mais variados. Espírito Santo, distribua dons, desperte-me talentos maravilhosos, para que eu viva dia após dia a tua glória. Peça isso para Deus. Senhor, estamos aqui fazendo um tratado em família, que é um tratado, meu Deus, sabe, de fidelidade contigo. E sabe de uma coisa? Eu quero muitos milagres da parte de ti. Eu quero dons maravilhosos da parte do Senhor. Eu não vou nem especificar os dons, porque eu sei que os dons espirituais, eles são diversificados ao ponto que nem mesmo a minha mente racional ou lógica, ela pode, Pai querido, definir. Mas eu peço, dê dons maravilhosos para a plenitude em graça. Derrame sobre nós poder, Pai querido, como nunca tu derramaste sobre a face da terra, para que nós possamos ir pelo mundo pregar o teu evangelho e vivenciar dia após dia, como nós já temos feito, a realidade apostólica. Deus nos dê crescimento, mas para cada um que aqui adentrar, que os nomes deles sejam escritos no teu livro. Por isso, Deus, eu te agradeço e te bendigo, e nós te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar palmas bem forte para o Senhor Jesus?